Fala pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui para a gente falar sobre os SCP, né? Que eu já tinha falado sobre o SCP-022, se você não confia, confira lá. Então vamos continuar aqui falando com a seleção de todos os SCP, então bora lá. SCP-023, nome, o Lobo de Preto, classe do objeto, Euclídeo. Esse lobo é classificado como um ser canino de porte alto, pelagem totalmente escura e olhos laranjas meio avermelhados. E ele mostra suas presas a qualquer um que aparece. Esse lobo deve estar contido numa sala de 5 metros por 5 metros, com corredores de 2 metros em cada, mantendo ele ocupado o máximo de tempo possível. Nos corredores devem estar presentes bolas de borracha dura para ele se entreter. Algumas delas que têm alguma degradação devem ser substituídas. E uma questão muito importante é que esse SCP nada na sua sala a menos de 3 metros pode se aproximar que reflita, refletores, qualquer coisa que dê para o SCP-023 se ver, ou qualquer coisa que reflita deve ser contido a pelo menos 3 metros de distância da prisão do SCP. Ele está numa prisão padrão, com 2 guardas da fundação garantindo que ninguém entre lá com isso. E a sua anomalia bastante comum é que qualquer pessoa que olhe para esse SCP terá o parente morto, sim. Um parente em um ano, possivelmente um parente seu morrerá. Porém, não é uma questão meio que necessariamente uma morte qualquer. As mortes incididas pelo SCP-023 coincide no intestino da pessoa, dentro do corpo da pessoa, na qual, quando eles vão vasculhar a autópsia da pessoa, eles encontram cinzas dentro do corpo dessa pessoa que faleceu, desse parente. A questão é que quanto mais antiga é a família, menos chances de que... Quanto mais antiga e mais numerosa é a família, menos chances tem do SCP atacar. Mas sim, ele pode atacar e é de forma aleatória como ele ataca. Esse SCP ele foi encontrado depois de ele entrar dentro de uma igreja, num local onde não pode ser mencionado, mas foi numa igreja e ele acabou matando 5 pessoas lá dentro. Então, meio que ele foi encontrado pelos membros da fundação e contido. Como funciona a sua anomalia? Análises desse SCP são totalmente restritas, não pode se entrar lá, então pouco se sabe sobre esse SCP. Mas, de acordo com os dados pela autópsia, como foi realizado todo o processo, eles acreditam que esse SCP ataca de forma aleatória. Mas sim, ele pode atacar pessoas e assim pode realmente matar pessoas só pelo olhar e também atacar pessoas que se aproximam dele, provavelmente. Então, esse SCP está sendo contido com praticamente raros e quase nenhum teste feito sobre ele até então, já para impedir que a sua anomalia aconteça. E esse daí é o SCP-023, que está sendo contido até agora, então, mas qualquer possível para que ele não saia. Ele é um SCP de classe Euclídeo porque ele pode ser contido, mas esse SCP, qualquer um que olhar para ele, se ele escapar daquela cela, realmente ele poderá causar um grande problema para todos que olhar exatamente para ele ou que tentar se aproximar dele para tentar deter. SCP-024, nome, o Game Show da Morte, classe do objeto, Euclídeo. Esse daqui é um local, e como é um local, esse daqui deve ser restritamente impossível que as pessoas entrem lá, devido à sua periculosidade, apesar dele ser euclídeo. E vários lugares são contidos de formas demasiadamente complexas para que ninguém entre. Normalmente, os membros da fundação tentam fazer de todas as formas possíveis para que ninguém se aproxime do local. Mas o que acontece quando o local é num local público? Sim, esse SCP é um palco. É um palco, como se fosse um anfiteatro assim, gigante, que está abandonado. Ele estava abandonado há muito tempo e que não se sabe se a sua anomalia começou quando ele foi abandonado ou antes ele foi abandonado. Mas a questão é que os funcionários da fundação criaram 5 cópias idênticas, uma do lado da outra, para que ninguém entre no verdadeiro. E esse local é extremamente impossível que as pessoas entrem.
e as trancas do local são reforçadas, totalmente blindadas, com trancas magnéticas para que ninguém entre no local. Mas como o SCP funciona? Bom, ele funciona assim. Vai estar do lado de fora da porta um rádio, e nele vai ter um locutor que vai falar como as regras do jogo funcionam. Cada passo que você dá da entrada dentro do palco, você já se torna um participante, um jogador, na qual você ou vai ser em áreas, vai ser totalmente solitário, ou você vai trabalhar em equipe com outras pessoas. E a questão mais incomum é que como funciona isso? Funciona praticamente como um jogo da morte, exatamente isso. Você entra lá e vai ter vários obstáculos, se tornando cada vez mais perigoso um por um. Cada um vai se tornando mais difícil um por outro, até que ninguém sobreviva e todos acabam morrendo. E assim não terá um vencedor. Vale se destacar que tem um narrador contando onde eles estão, o que está acontecendo em todo local, cada parte que eles passam. Os jogos se tornam cada vez mais difíceis, mas se o jogo terminar e a pessoa conseguir ganhar, ela é rapidamente colocada para fora do jogo. Se a pessoa ultrapassa, se propaga 2 seres, que são praticamente como 2 seguranças, que ficam lá, que aparecem, né, dentro do palco e arrastam eles para fora. Detalhe, essas pessoas que ultrapassam do jogo acabam desaparecendo e não são encontradas. Vale se destacar também que pessoas que desistem do jogo, elas são imediatamente expulsas e elas não podem mais entrar, supondo que alguém entre, mas se a pessoa desistir, ela será totalmente expulsa e não vai poder nunca mais voltar naquele local. Simplesmente as portas se lacram e essa pessoa é impedida de entrar, nunca mais ela volta. E também, se a pessoa decidir ir até o fim, ela pode acabar morrendo. E os vencedores, como eu disse, se propagam para o jogado simplesmente para fora do local e com um prêmio. Um prêmio que em faixa de dinheiro, provavelmente, mas é um prêmio necessariamente grande para os vencedores. Vale se destacar que a questão mais curiosa desse SCP é que na caixa de correio de fora vai ter uma fita via cassete ou um DVD que vai relatar todo o processo das pessoas que entraram lá, e aquelas que morreram e aquelas que desapareceram. Os perdedores, mesmo que tenham um vencedor e o perdedor continue vivo, a pessoa que é jogada para fora é só o vencedor e o perdedor acaba desaparecendo e nunca mais é encontrado. Então, meio que essa fita conta a história de todas as pessoas que apareceram lá. Vai se destacar que através da fita escuta-se a voz do narrador e escuta-se a voz de um público, de uma plateia aplaudindo, uma plateia que estava assistindo todo o percurso do pessoal que estava jogando. Mas o pessoal que entrou lá dentro, que eram necessariamente os competidores, né? Eles não viam ninguém, nenhuma câmera, eles não viam nenhum locutor e não havia público algum lá. Pelo menos foi o relato daqueles que sobreviveram ao SCP-024. E também vale se destacar que foi um sobrevivente, já que esse local estava abandonado, e um grupo de adolescentes entrou lá, na qual só um sobreviveu, que contou todo esse relato para os membros da fundação, que acabaram selando o lugar, totalmente impedindo a entrada de qualquer um. Esse local está totalmente restrito numa área na qual não pode ser falada, e ele fazia parte de um patrimônio público de um local onde não poderia ser citado. Então, esse daí é o SCP-024, o SCP, o Game Show da Morte, que não pode ser ninguém entrar lá, absolutamente ninguém, para que não acabe necessariamente, acaba morrendo em uma tarefa totalmente difícil, que simplesmente a pessoa acabe achando que poderá ganhar e simplesmente morrer. Esse SCP está sendo selado e contido pelos membros da Fundação SCP. Se você gostou desse vídeo, deixe like, se inscreva no canal, tá ok? Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal que eu falo sobre os outros SCP. Obrigado por tudo, valeu e tchau.